Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui onde a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram aí. Então a gente vai começar aqui com uma pergunta da Amanda, tá? Amanda perguntou: posso utilizar o tijolo ecológico apenas como vedação e usar a estrutura normal, vigas e pilares? Com certeza, tá, mano? Com certeza. Na verdade, assim, o que é importante dizer sempre, né? O tijolo ecológico, normalmente a gente trabalha, né, nas obras que a gente faz com estrutura metálica, ele apenas como vedação, mas nada impede que essa estrutura, em vez de ser uma estrutura metálica, fosse uma estrutura, por exemplo, em concreto armado. O tijolo ecológico em si também, ele é como se ele fosse um mini, né, uma mini alvenaria estrutural. Isso que é importante dizer. A gente vai sempre fazer uma estruturação dele por dentro ali, com canaletas, com pontos de grout, né? A gente vai poder subir essas paredes então estruturalmente, e a gente pode então tirar, né, no caso desse jogo, vamos dizer assim, uma estrutura, né? A questão de, por exemplo, trabalhar com estrutura metálica, trabalhar com concreto armado, sempre vai do tipo de projeto que você está fazendo aí. Então um projeto, por exemplo, que a gente tem grandes vãos, né, uma estrutura metálica ela cabe muito bem. Um projeto com vãos um pouco menores, mas que você não queira deixar só tijolo ecológico, a gente pode trabalhar com certeza também com concreto armado. Mais uma dúvida aqui agora da Angélica, tá? O orçamento da obra só é possível depois de contratar um arquiteto? Vamos lá que essa pergunta é excelente. Pessoal, o que eu sempre digo é o seguinte: para que a gente possa fazer um orçamento de obras, a gente precisa do quê? De todas as informações possíveis dessa obra, tá? Normalmente, qual que seria o melhor caminho e a maioria das pessoas não fazem? A partir do momento que você vai buscar um terreno para comprar para fazer sua construção, você já deveria ter ao seu lado um profissional, seja um engenheiro ou um arquiteto. Muitas vezes o arquiteto, para, no caso, já te dar algumas ideias em relação de como esse projeto vai encaixar nesse terreno, ou do engenheiro que vai avaliar mais a parte técnica. Quando eu falo técnica, eu quero dizer em relação a custo. Se a gente vai fazer uma movimentação de terra, se a gente vai precisar de uma contenção, um muro de arrimo no caso, ou algo nesse sentido. A sua pergunta é quando que a gente consegue fazer um orçamento de obras? O caminho correto, então, é compra de terreno. Após a compra do terreno, a gente vai fazer um projeto arquitetônico, que aí pode ser um arquiteto ou um engenheiro que vai fazer para você, que é sempre importante, eu gosto muito de falar. O projeto tem que se adequar ao terreno, não o terreno se adequar ao projeto. Ou seja, se você quer ter uma casa que ela fique no nível da rua e você tem um terreno em declive, lembrando que um declive é um terreno que o nível da rua, tá? Ele é mais alto que os fundos, né? Ele cai para os fundos. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que aterrar esse terreno. Então a gente vai entrar com muro de arrimo, a gente vai entrar com terra para esse aterro, e isso vai encarecer a sua construção, tá bom? Depois dessa etapa, então, o arquiteto vai fazer o seu projeto, ok? Após o projeto arquitetônico ser finalizado, a gente vai entrar com o quê? Que é muito importante que a gente faça e as pessoas muitas vezes não querem fazer, que são os projetos complementares, tá? Projetos complementares são os projetos de estrutura, né? Fundação, a parte da estrutura da casa em si, e também hidrossanitário e parte elétrica. Com todos esses projetos em mãos, agora sim, a gente tem todas as informações necessárias da sua construção para a gente poder formatar um orçamento, e é nesse momento que a gente consegue fazer um orçamento de obras. Pessoal, dúvida agora então do Felipe, a nossa dúvida clássica aí. Qual é o valor médio do metro quadrado para esse tipo de construção que você faz, estrutura metálica e tijolos ecológicos? Todo custo de construção, e é o que eu sempre falo, ele precisa entrar na conta para esse cliente, tá? O que eu quero dizer com isso? Independente se a gente tem normalmente um valor médio, né, de como vai funcionar essa casa do terreno para cima, a gente precisa entender qual é o custo desse terreno para baixo. E quando eu falo isso, a gente está falando de adequações de terreno, aterros, muros de arrimo, drenagem e todos esses outros serviços que vão entrar nessa conta e precisam ser repassados para o cliente. O que muitas vezes acontece é, eu vou passar um valor médio por metro quadrado de uma construção do terreno para cima e depois, na hora que eu apresentar esses valores complementares, vamos dizer assim, o cliente vai cair da cadeira. Eu, particularmente, o que eu vou fazer, independente se ser um custo do terreno para cima ou do terreno para baixo, vamos colocar dessa forma, tudo vai entrar no valor final, pois é o valor que o cliente vai ter que desembolsar para construir essa construção. Então, na minha opinião, tudo vai entrar no valor do metro quadrado. Então, por que não é possível a gente chegar no valor médio? Porque cada terreno ele vai ter a sua particularidade. Primeiro, de solo. Qual é o tipo de solo? Qual é a profundidade que eu vou encontrar esse solo resistente? Cada terreno vai ter sua particularidade e vai ser diferente um do outro. A gente pode ter um terreno que a gente não vai encontrar água e eu vou trabalhar com uma estaca escavada, que é a estaca mais barata do mercado. Eu posso ter um terreno que eu vou encontrar água com 3 metros, por exemplo, de profundidade, que eu vou ter que trabalhar com uma estaca hélice contínua, e isso vai elevar meu valor da fundação. Então esses dois terrenos já não tem como ser comparados.
Concordam comigo? Da mesma forma, a gente vai ter as questões de topografia desse terreno. Então a gente pode ter um terreno em declive e o cliente pode querer nivelá-lo. A gente pode ter um terreno em aclive e o cliente não vai trabalhar com esse aclive, ele vai querer fazer um corte. Então, cada projeto vai ter sua particularidade e é por isso que eu sempre digo que para que você tenha um valor do metro quadrado, você tem que ter os projetos para que a gente possa fazer um orçamento. E aí sim, a gente prosseguir para a parte de obras. Essas foram as dúvidas de hoje. Não deixe de mandar as suas dúvidas nas quintas-feiras lá no meu Instagram e se você preferir, pode deixar aqui nos comentários também. Se você gostou, deixe seu curtir nesse vídeo e se inscreva no canal.